vocês, ministrando a palavra que Deus para mim, a palavra que Deus trouxe para mim. E eu quero começar, igreja, propondo uma reflexão para vocês pensarem durante a palavra. Seguinte, hoje o tema é resgate da sua mente, resgate das suas emoções, resgate daquilo que o inimigo tirou de você. E ele muitas vezes tenta atacar a nossa mente, tenta atacar várias vezes ali, nos aprisionar. E um exercício que eu quero que vocês façam é assim, ver o quanto a gente consegue ter o controle das nossas próprias ações. Iago, o que seria isso? Ver quantas vezes você vai ter vontade de olhar o celular durante a palavra. Quantas vezes você vai ter vontade de olhar um barulho que aconteceu lá fora. Quantas vezes você vai ter vontade de dar risada, de conversar com a pessoa que está ao seu lado. Dá uma vontade do nada de beber uma água no banheiro. Ver quantas vezes você vai conseguir ter o controle do seu próprio corpo, ou é outra pessoa, alguém, tendo o controle do seu corpo. Então é o seguinte, a Bíblia, ela mostra que existe um ladrão que ele veio para roubar, para matar, para destruir. Ele veio para roubar a nossa paz, igreja, veio para destruir a nossa alegria. Ele veio para matar a nossa mente, matar nossas emoções. Mas ela também mostra que existe um Cristo que ele veio nos restaurar, veio curar nossas vidas e devolver ela em abundância para a gente. E eu quero, igreja, eu preciso agora que vocês abram comigo em João 10:10, por favor. Essa pessoa que está no projeto cuidar comigo, João 10:10. O ladrão vem somente para matar e destruir, mas eu vim para que tenham a vida e a tenham em abundância. Jesus, ele fala isso, que ele veio para nos dar essa vida, que o inimigo tenta tirar de nós. E agora eu quero que abra para mim, por favor, em Romanos 12, 1 ao 12, por favor. Que ali vai falar o que Deus ele tem preparado para a gente, relacionado a esse tema. Romanos 12, 1 ao 10. Na Bíblia fala: portanto, irmãos, pela misericórdia de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Passa para o próximo. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, igreja, o tema de hoje é isso: resgate das nossas emoções, resgate da nossa mente, resgate de tudo o que o inimigo nos feriu, tudo que a gente foi enganado, foi aprisionado durante toda a nossa vida. Porque assim, existem pessoas que estão aqui que a mente está sequestrada pelo inimigo. Tem pensamentos que não nasceram de Deus. O que é pensamentos que não nasceram de Deus? Tudo aquilo que a gente vê e fala: não, isso aqui não está conforme a Bíblia, isso aqui não está conforme a Bíblia. Então isso não nasceu de Deus, nasceu ou das suas próprias vontades, do seu próprio entendimento, ou nasceu com uma influência maligna dele. Mas podem ter nascido também de dores que você passou, traumas que você já viveu. Mas hoje, igreja, o Espírito Santo ele quer te ensinar a poder projetar um 2026, onde que vocês vão criar, vão poder reivindicar e declarar o futuro que ele tem planejado para a vida de cada um de vocês, o futuro que ele tem planejado para a vida das suas famílias, a vida do seu marido, da sua esposa, a vida dos seus filhos, e conduzir para resgatar aquilo que o diabo tirou de você. Então a gente pode pensar assim: como que o inimigo ele pode controlar a nossa mente? Como que ele pode conseguir controlar a nossa mente? Um exemplo muito bom para isso é a gente pensar no exemplo de uma cidade. Lembra no Antigo Testamento, onde que existiam aquelas diversas invasões? No livro de Josué fala muito isso, das invasões que aconteciam antigamente. Pensa assim: o que é mais fácil? Vamos supor, o exército de Israel querendo invadir alguma cidade, eles tentarem destruir os muros externos da cidade, tentarem arrombar os portões daquela cidade, ou eles infiltrarem um pequeno grupo de homens ali dentro e fazer a tomada da cidade, aquela conquista daquela cidade, de dentro para fora. Muito mais fácil de dentro para fora, onde ninguém está vendo. E o inimigo ele tenta fazer isso. Ele tenta, e muitas vezes consegue entrar na nossa mente
e tomar o controle dela de dentro para fora. Porque assim, a mente é o lugar onde tudo nasce. Cada ação que você toma, desde mexer o seu mindinho do pé, até pegar e tomar uma decisão importante, como trocar de emprego, como o que você vai comer hoje, tudo parte da sua mente. E assim, quem controla a sua mente, ela vai controlar o seu comportamento. Quem controla o seu comportamento, vai controlar a sua vida. Então assim, como que muitas vezes a gente quer pegar nossa vida para Deus, mas muitas vezes a gente não tem o próprio controle da nossa vida. Muitas vezes o celular tem o controle da nossa vida, muitas vezes vários vícios têm o controle da nossa vida. Como que eu vou poder dar algo para Deus, sendo que eu não tenho esse próprio controle? Então a gente tem que pegar e ir retomando esse controle. E eu preciso que abra para mim agora, em 2 Coríntios 10, 4 ao 5. Então assim, o inimigo, ele vai muitas vezes pegar e nos aprisionar pela mentira. Ele vai pegar e vai falar no nosso ouvido: você não é capaz, você não é digno, você é uma pessoa que não merecia estar aqui. E ele vai ficar falando essa mentira várias e várias vezes. Ele também pode te aprisionar através do trauma. O trauma de alguma coisa que aconteceu, alguma palavra de maldição que você ouviu, seja da sua esposa, do seu marido, de alguém na sua casa, e aquilo ficou tão forte no seu coração que aquilo rege a sua vida. Ele vai aprisionar vocês por repetição de pensamentos que não são verdade, como eu falei anteriormente. Ele vai aprisionar através do pecado que a gente não confessa para Deus. Aquilo que a gente tem tanta vergonha, igual Adão teve, a gente quer se esconder de Deus. A gente não tem a capacidade, muitas vezes, a gente não tem essa vontade de querer falar para Deus. A gente fica escondido, achando que Ele não está vendo. E isso nos aprisiona diversas vezes. E Ele nos isola, Ele nos aprisiona através exatamente disso, do isolamento. O isolamento da igreja te faz não querer mais para a igreja, faz você toda hora não querer ficar perto dos irmãos, faz você não querer buscar ajuda, faz você falar: eu consigo resolver tudo sozinho. E isso vem te afastando, e deixando você isolado, onde você não tem um apoio aqui, não tem um irmão, por causa que na Bíblia fala: onde houver 2 ou mais eu estarei presente. Aqui nessa igreja Deus está presente hoje, Ele quer nos transformar. Mas se você não estivesse aqui, se você estivesse sozinho lá na sua casa, você não estaria com 2 ou 3, você estaria sozinho. Então, e muitas vezes a gente pode ver isso por exemplo de Judas, como a gente pode ver e ver lá nos evangelhos. E assim, Judas, olha o quanto que o inimigo ele pode conseguir corromper a nossa mente. Judas andou junto com Jesus, viu Jesus fazendo os seus milagres, viu Jesus ensinando coisas, viu Jesus curando paralíticos, curando pessoas que morreram. E Jesus, ele fala na Bíblia que ele não poderia falar tudo para as pessoas, para a multidão que ouvia ele, que eles não tinham capacidade de entender. A ignorância não permitia eles conseguirem entender. Então imagina as coisas que Jesus deve ter falado para os 12, para os discípulos que estavam junto com ele. E mesmo assim, o inimigo conseguiu corromper a mente dele de um jeito que ele achava que era viável, ele achava que era a ideia correta, poder pegar e trair Jesus por 30 moedas. Aí a gente pensa: caramba, Judas nunca que isso ia acontecer, caramba, como que Judas pode ter feito isso? Mas a gente trai Jesus toda vez que a gente age que nem Judas e idolatra algo. O que é idolatrar? Colocar algo acima de Deus, colocar algo acima do nosso Criador. Então, eu idolatro, eu estou cometendo idolatria quando eu pego e eu tenho tempo para poder mexer no meu celular, mas eu não tenho tempo para poder falar com Deus. Eu tenho tempo para eu poder jogar uma bola, sair com meus amigos, mas eu não tenho tempo para Deus. Eu tenho tempo para minha família, para os meus filhos, passar o tempo com eles. Ah, mas eu não tenho tempo para Deus. Eu tenho tempo para o meu trabalho, mas eu não tenho tempo para Deus. Eu tenho tempo para mim mesmo. Ah, eu estou muito cansado, eu tenho que descansar, mas não tenho tempo para Deus. Todas as vezes, todo dia que você deixa de orar por Deus, deixa de falar para Ele o que você está passando, deixa de ter um relacionamento com Ele, você está cometendo algum tipo de idolatria. A
A gente tem cometido isso. Diversas vezes a gente tem que pedir para Deus colocar na nossa cartela, para isso a gente acaba não ter mais esse tipo de pensamento. Porque assim, eu sei que tem muita gente que tem aquele sonho. Fala assim, nossa, quando eu chegar no céu eu quero falar com Moisés, quero falar com Abraão, quero falar ali com Elias. Essas pessoas que viram Deus palpado, viram milagres acontecendo. Igual Moisés, ele viu todas aquelas 10 pragas. Moisés, ele pegou, viu o mar se abrindo. Moisés, ele viu as costas de Deus. Ele pediu para Deus, Senhor. Deus falou que não poderia, só que ele só poderia mostrar as costas. Então imagina, Moisés vendo as costas de Deus. É até difícil a gente imaginar isso. E assim, eu mesmo quero chegar lá e perguntar para eles, como que foi isso? Como que foi ver Deus desse jeito? Como que foi ver cada um desses milagres? E com certeza eles seriam contados. Só que, em contrapartida, eles também perguntariam para a gente, nossa, eu também tenho um sonho de ser que nem você. A gente falou, louco, Moisés quer ser que nem a gente? Caramba, como isso? Ele vai falar, vocês têm o Espírito Santo dentro de vocês todos os dias. Como foi se relacionar com eles? Será que a gente saberia falar como é relacionar com o Espírito Santo todo dia? Será que a gente saberia falar como é todo dia estar aqui com o Espírito Santo falando com ele, sendo real com ele? Amém, glória a Deus. Ou a gente não saberia poder falar isso, porque a gente não tem esse relacionamento com o Espírito. Então, meus irmãos, a gente tem que sempre pensar e sempre tentar isso, por causa que, olha, pensa como a nossa mente pode estar corrompida para que a gente muitas vezes despreze o falar com Deus, despreze o Espírito Santo. Como será que quão forte foi o trabalho do inimigo para tentar distorcer esse pensamento na nossa cabeça, da gente não dar a importância que o Espírito Santo tem, da gente não dar o devido amor que ele precisa. E a Bíblia declara aqui, 1 Coríntios 2,16, nós temos a mente de Cristo. Eu queria que vocês repetissem isso comigo como uma afirmação. 1, 2, 3. Nós temos a mente de Cristo. A Bíblia fala, todo aquele que creu em Jesus, todo aquele que recebeu Jesus como seu Salvador, tem a mente de Cristo. O que é ter a mente de Cristo? É pensar acima da carne, pensar acima de todo trauma, pensar acima da ansiedade. Esse tema da ansiedade é até engraçado que no DOC, no seu trabalhar disso, a gente nem tinha conversado nada, mas é exatamente isso. Pensar acima da ansiedade, pensar acima de qualquer lógica humana, tudo o que a gente pode pensar que a gente acha por si próprio. E pensar com o céu, pensar com uma mente de Cristo, mas não com uma mente imersa no caos. E quando a gente ativa essa verdade na nossa vida, tudo começa a mudar, tudo começa a mudar a igreja. Emoções, decisões, relacionamentos, hábitos e ambientes, tudo começa a mudar por causa que a gente não é mais a gente mesmo. Eu não sou mais o diabo, vocês não são mais vocês, mas a gente é Cristo aqui na terra, a gente é Jesus aqui na terra. E assim, quais são os benefícios da gente poder ter uma mente de Cristo? Primeira coisa, a gente recebe discernimento espiritual. Segunda coisa, a gente pensa com pureza e com a verdade, não mais com essa mentira que o mundo tem tentado colocar na nossa cabeça. Terceira coisa, igreja, a gente vence padrões destrutivos de pensamento. O que é isso? Cada dia mais, muitas pessoas têm se autodepreciado, têm falado, eu não sou merecedor, eu não sou merecedor, eu não sou merecedor. Mas a quarta coisa mostra, com a mente de Cristo, a gente assume e pensa como filho de Deus, não como escravo do pecado, como merecedor do que Deus tem pra gente, não como filho da ira, filho do caos. A quinta coisa, a gente ganha a paz, a gente ganha o shalom, que o mundo não consegue tirar da gente, igreja. Nada consegue tirar a verdadeira paz que sai de todo entendimento que Deus nos dá. Sexta coisa, a gente adquire domínio próprio sobre o que a gente pensa. A gente não é mais conduzido pelos nossos pensamentos, a gente decide, eu quero pensar nisso agora, eu quero fazer isso, eu quero fazer isso. Não pela nossa força, mas porque Deus ele nos capacita.
Deus, Ele nos dá essa bênção da gente poder ter esse domínio próprio. A sétima coisa, igreja, a gente passa a ter sabedoria do alto, sabedoria de Deus, para a gente tomar nossas decisões. A gente não tem mais aquela, não é, fugiu a palavra agora, aquele anseio por algo, aquela urgência. A gente fala, não, tem que ser agora, tem que ser agora, tem que ser agora. A gente quer resolver pela nossa mente. Mas ter a mente de Cristo é entender que a sabedoria não vem de mim, a inteligência não vem de mim, a capacidade de resolver algo da maneira correta não é minha, é de Deus. Deus me proporciona isso. Por meio de Deus eu posso ter isso. Por meio de Deus eu consigo pensar como Cristo. Oitava coisa, igreja, a gente experimenta a transformação emocional. O que antes a gente era escravo, o que antes a gente sentia aquela ansiedade, aquele pavor. Muitas pessoas sentem aquela depressão, sentem que não mereciam estar aqui, sentem que não mereciam estar vivas. Mas tudo isso muda quando a gente descobre o que Deus tem para nós. A nona coisa, a gente resiste a Satanás com firmeza. Ele não consegue nos tocar, a não ser que a gente dê abertura para ele. Ele não consegue jogar o precioso para nós, a não ser que nós demos abertura, a não ser que Deus permita. E a décima coisa, a gente passa a ter pensamentos de paz e futuro, não de destruição. Muitas pessoas só pensam agora. Só que com Deus a gente pensa no futuro, a gente planeja o nosso 2026, igual a gente está aqui, a gente planeja o nosso futuro por isso. Então, irmãos, eu peço, dá um glória a Deus aí, quem quer ter a mente de Cristo durante todo o dia? Glória a Deus. E assim, para conquistar tudo que você tem colocado aqui na sua carteira, tudo que você tem projetado para 2026, você tem que ter uma mente de Cristo para poder apropriar isso. Porque como Deus vai lançar pérolas aos porcos, como Ele vai pegar e vai lançar o que a gente não pode ter, por causa que a gente nunca vai merecer isso. Mas Deus nos deu essa capacidade, Deus nos deu esse perdão, Ele nos deu a graça de Deus. E por meio dela a gente pode acontecer isso. E para finalizar, igreja, eu queria ler com vocês uma profecia, não precisa ler, tá? Uma profecia que Deus deixa para a gente em Joel 22, 27. Mas eu queria ler declarando sobre a igreja tudo isso. Presta bem atenção. E toma posse sobre o que eu vou falar agora. Não temam a igreja Fonte da Vida. Alegre-se e se exulte, pois o Senhor tem feito grandes coisas. Não tenham medo, Fonte da Vida, pois os pastos do deserto ficarão verdes. Tudo que está aqui, tudo aquilo que é impossível na nossa vida, aquele deserto que a gente vê, se tornará bênçãos, uma chuva de bênçãos se cairá sobre a nossa vida, igreja. As árvores voltarão a dar fruto, as figueiras e as videiras ficarão carregadas. Alegrem-se vocês que habitam em Tabaté, se exultem no Senhor, o seu Deus, pois Ele envia as chuvas na medida certa. As chuvas de outono voltarão a cair, e também as chuvas da primavera. As eiras, igreja, voltarão a se encher de trigo, e os tanques de prensar transbordarão de vinho novo e azeite. Deus fala: eu lhes devolverei o que vocês perderam por causa dos gafanhotos, migradores, saltadores, dos destruidores e dos cortadores. Vocês voltarão a ter alimento, até que se saciarem, e louvarão o Senhor, o seu Deus, que realiza esse milagre em seu favor. E Deus profetiza e fala: nunca mais o meu povo será envergonhado. Então vocês saberão que eu estou no meio da fonte da vida, que eu sou o Senhor, sou seu Deus, e não há nenhum outro. Nunca mais o meu povo será envergonhado. Eu quero finalizar a palavra de hoje desse jeito, irmãos. Deus tem um ano muito rico em bênçãos para vocês. Mas, igreja, vamos buscar cada vez mais ser a mente de Cristo, cada vez mais ser liberto do que antes nos fazia cativo, para que cada dia após dia, a gente possa se tornar cada vez mais parecidos com Deus. Eu queria pedir que a igreja ficasse de pé agora e levantasse as carteiras. Eu queria chamar o bispo aqui para poder profetizar sobre as nossas carteiras, profetizar sobre o nosso 2026.
Vou fazer.